Olá, jovens, vamos resolução de mais uma questão da Unesp de 2005. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Primeiro, a gente tem que saber que o nêutron ele tem uma carga que é igual a zero. E quando acontece esse decaimento, as partículas que surgem têm que manter a carga inicial. A soma das cargas das partículas que vão surgir tem que dar a soma total que tinha antes. Ou seja, como o nêutron tem uma carga nula, então a carga inicial total tem que ser igual à carga total final. A carga inicial é a carga do nêutron. O nêutron tem uma carga nula, então aqui a carga inicial é zero. A carga final é a soma das cargas de todas as partículas. É a carga do próton somado com a carga do elétron, somado com a carga da terceira partícula. A carga do próton é mais E. A carga do elétron é menos E. E a carga da terceira partícula, a gente descobre, então, que tem que ser igual a zero. Mais E somado com menos E dá zero. A carga da terceira, então, tem que ser nula. Temos duas alternativas em que informa que a carga da terceira partícula é nula. Por que a carga inicial tem que ser igual à carga final? Chama-se princípio de conservação da carga elétrica. Agora nós vamos usar um outro princípio de conservação para verificar qual é a direção, qual é o sentido, para que lado essa terceira partícula vai, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento. As forças que atuam no nêutron para ele ocorrer esse decaimento beta são forças internas. Então a gente pode falar que quando atuam apenas forças internas, a quantidade de movimento total do sistema tem que se manter. Então a gente chamando a quantidade de movimento, vamos mudar aqui de cor para ficar mais didático, chamando a quantidade de movimento de P, então a gente pode falar que o P imediatamente antes do decaimento tem que ser igual ao P imediatamente depois do decaimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Antes do decaimento, o nêutron estava parado, estava aqui quietinho, em repouso. Então, a quantidade de movimento dele é nula. Então, a gente coloca aqui quantidade de movimento inicial, zero. Depois, a gente tem a quantidade de movimento do próton, temos também a quantidade de movimento do elétron e a quantidade de movimento dessa terceira partícula. A quantidade de movimento, ela é dada pelo produto da massa pela velocidade, e essas setinhas em cima indicam que são vetores, ou seja, o vetor quantidade de movimento aponta para o mesmo lado do vetor velocidade. Então, se a gente descobrir para onde está a quantidade de movimento do vetor P3, a gente também descobre para onde está a velocidade dessa terceira partícula, ou seja, para onde está apontando o movimento dela, para onde ela vai se mover. E a gente pode ali, então, representar a quantidade de movimento da partícula próton. A quantidade de movimento do próton é para onde ele se move, para a esquerda. Essa setinha representa a quantidade de movimento do próton. A gente pode, inclusive, escrever aqui que é a quantidade de movimento do próton. Já o elétron é na diagonal para a direita, porque ele vai para a diagonal para a direita. Então, essa é a quantidade de movimento do elétron. A soma dessas duas quantidades de movimento vai dar, pela regra do paralelogramo, esse vetor em preto. Esse vetor preto é a soma da quantidade de movimento do próton e do elétron. A quantidade de movimento da terceira partícula, somada à quantidade de movimento das outras duas, tem que dar zero. Para onde que estará, então, apontando essa quantidade de movimento? Vai ser para um local que cancele essa quantidade de movimento preta, que é a soma do P do próton mais o P do elétron. Ou seja, para cancelar essa quantidade de movimento, a quantidade de movimento da partícula terceira, ali, a terceira partícula, tem que ser essa aqui, ó, quantidade de movimento da terceira partícula, para cancelar a soma da quantidade de movimento do próton e do elétron.
Isso significa que a terceira partícula vai se mover nesta direção, vai se mover na diagonal para baixo e para a direita. Então, as alternativas que apresentam essa setinha é da letra B e o da letra E, e a letra D seria então a resposta, porque mostra de forma correta a direção de movimento da terceira partícula e a carga dela, que deve ser igual a zero. Então, jovens, está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.